Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 18 de 2025. Eu, João Boreço, André Reis, Márcio Luca e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além dos esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nossa editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Procura de Virtude, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais no capítulo de número 3, Lei do Trabalho, no item 1, Necessidade do Trabalho, questões das 676 a 679. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 178, intitulada Reverência e Piedade. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Pais e Filhos, item Pais que cedem muito. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Continuando com o programa Verdade e Luz, número 18 de 2025, o editorial. Tema do editorial, A Procura de Virtude, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Ter virtudes, com certeza, é importante para nossos relacionamentos. Por isso, as desejamos nas pessoas com as quais convivemos. De um modo geral, acreditamos que essas qualidades são escassas e não conseguimos descobri-las nas pessoas do nosso conhecimento. Será mesmo que estamos com olhos atentos
para notar qualidades ao nosso redor? Talvez precisemos aguçar nosso olhar e nossa atenção. Vejamos, quando resolvemos comprar um veículo de determinada marca e modelo, é comum que comecemos a notar muitos desses veículos circulando pelas ruas, o que não acontecia antes, não é mesmo? Isso é fruto do nosso interesse, da atenção que prestamos no objetivo que procuramos. Algo semelhante pode acontecer com os defeitos, os vícios, as qualidades, os valores, as virtudes dos indivíduos. Se observamos uma pessoa à procura de defeitos, certamente perceberemos somente defeitos, pois esse é o foco da nossa atenção. Nem sempre isso quer dizer que ela tenha os defeitos que apontamos. Acontece que nossas lentes estão ajustadas para ver defeitos. Se ajustarmos nosso olhar para detectar virtudes, perceberemos muitas delas. Descobriremos paciência, pontualidade, boa vontade, alegria e otimismo em nosso lar, nos colegas de trabalho, em nossas chefias. Nem nos déramos conta antes do quão atencioso é nosso filho, que ao nos ver chegar em casa, corre em nossa direção para o abraço e a exclamação: "Estava com saudade!" E encontraremos o trabalho realizado à hora, a mesa da sala de reuniões preparada, tudo a nos falar de responsabilidade e organização na empresa em que laboramos. Descobriremos respeito, espírito de equipe, discrição, lealdade, honestidade, senso de justiça, disposição, sinceridade, tolerância. O trabalho entregue a tempo e muito bem apresentado, a colaboração maior naquele dia em que não estamos conseguindo dar nosso melhor por alguma indisposição ou mal-estar. Ajustar o olhar fará com que nosso conceito sobre os que convivem conosco no lar, no trabalho, na vizinhança, se modifique para melhor. Esse é um bom exercício se desejamos tornar nossa vida mais harmônica, porque quando passamos a ver qualidades nas pessoas, todo relacionamento se torna mais agradável. Tenhamos certeza de que não existe uma pessoa no mundo que não tenha pelo menos uma virtude, uma qualidade. Às vezes implicamos com alguém apenas porque pensa diferente de nós. Por isso, o excluímos do nosso círculo de amizades. Se viver em sociedade é condição natural dos seres humanos, importante que procuremos viver bem com as demais pessoas. Façamos esse importante exercício de procurar virtudes. O mérito será maior quanto mais difícil for para encontrá-las e lhes dar o devido valor. Afinal, virtudes são como joias valiosas. É preciso descobri-las e saber apreciá-las. Pensemos nisso. Nada temos a perder. Pelo contrário, temos muito a ganhar. Como? Tornando nossa vida de relação mais agradável e contribuindo com o nosso tijolo de otimismo nessa construção chamada sociedade. Ajustemos nossas lentes e sejamos garimpeiros de virtudes. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Continuamos com o programa Verdade e Luz número 18 de 2025. Nós vamos agora no estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 3º, Lei do Trabalho. Item 1, Necessidade do Trabalho. Pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem, Márcio? E respondem os espíritos. É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho, concluem os espíritos. E como a doutrina nos mostra, e aqui mais uma vez exemplifica, tudo na natureza trabalha. Ninguém é inerte, nada fica parado. Tudo trabalha, tudo tem movimento. Os minerais, as plantas, os animais, todos trabalham e cumprem seus papéis na natureza. O homem não seria diferente, ele não foi criado um ser à parte da natureza, faz parte desse processo evolutivo, então ele também trabalha e está sempre em movimento. Independente se ele queira ficar por vontade própria, ocioso ou não, ainda assim ele está em movimento. Diferente dos outros reinos, o trabalho do homem é de natureza corpórea, como dizem os espíritos. Natureza a qual os espíritos afirmam ser por expiação. E a gente pensa sempre, quando fala expiação, uma coisa dolorosa, né? Muitos de nós espíritas, ainda por não aprofundarmos no estudo, né? Apenas ficarmos na superficialidade, tratamos a expiação como se fosse uma coisa, às vezes, até dolorosa. Mas a doutrina nos diz que a expiação é sempre para a melhora do espírito, porque tudo progride. E a doutrina também nos elucida que no estado de espírito errante, essa expiação, ela é moral. E como espírito encarnado, como aqui estamos, a expiação é física. Por que lembramos disso, né? Vai falar, por que o Márcio está lembrando disso? Falou-se de expiação no texto. Porque nessa questão aqui colocada, eles colocam o trabalho como uma expiação. E nós que fomos, por séculos, ao longo da nossa história, educados que o trabalho é para menos privilegiados, que aqueles mais privilegiados viviam na ociosidade. Não é assim? Fomos educados. Trabalhar era uma coisa árdua, né? Nós fomos educados séculos, que trabalho era só para os menos privilegiados, pois sempre foi atrelado a sofrimento. Imaginamos, por causa disso, que expiação viria como castigo, até olhando, né? Falando que os espíritos assemelham, né? Dizem, afirmam, aliás, né? Que é uma expiação ali, o castigo, né? Mas aqui nos fica bem claro que expiação é uma oportunidade de crescimento. E nessa visão de trabalho como expiação, o trabalho nos ajuda em muito. Para nos dar subsídio, na questão anterior, que foi do outro programa, né, na 675, os espíritos nos disseram que trabalhar é ser útil e que o corpo e o homem trabalham. Portanto, o sentido de utilidade é que faz o homem crescer, se desenvolver, progredir e evoluir materialmente e espiritualmente. E com isso, nos deixando claro que o trabalho é por nossa causa, por nosso aperfeiçoamento, e não por uma punição divina, como declara o mundo material, né? Que a ociosidade divina, o trabalho é punição. E quando digo nosso, falo do coletivo, pois para o homem o trabalho tem um senso moral atrelado, o que leva ao altruísmo, ao desenvolvimento de sociedade, que é diferente do animal, como veremos à frente. Lembremos que o trabalho é uma lei natural, nos diz a doutrina, e que o homem só é feliz quando faz todos os esforços para cumprir essa lei natural. Se o homem cumprir com seu papel na natureza, como cumprem todos os outros reinos, trabalhando com o sentido de utilidade, como nos traz aqui os espíritos, a fome e a miséria que vemos no mundo desaparecerão os sofrimentos, pois eles são a falta do amor ao próximo e a sua prática, que é a caridade. Que o homem não trabalha em sociedade, trabalha pelo egoísmo do prazer de si próprio.
Sendo assim, podemos concluir que, ao contrário do que o mundo material prega, que felicidade é ficar ocioso e trabalhar para o sustento de seus prazeres, se queremos ser felizes, devemos orar para termos mais oportunidades em sermos úteis, como nos orientam os Espíritos, ou seja, a trabalhar mais. Muito obrigado, Márcio. Pergunta 677. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? André. E a espiritualidade responde a Kardec: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, com a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, trabalhando. Mas, enquanto, sem o saberem, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, são os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Então, Jesus também fala, anotado no capítulo 5, versículo 17 de João, mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. Então, tudo na natureza é trabalho, é progresso, é desenvolvimento. Cada um dentro do seu quadrado, como diz a mocidade hoje, né? Cada um aí dentro da sua possibilidade, das suas aptidões, daquilo que tem a oferecer. Então, tudo que Deus criou é útil. Tudo que Deus criou é útil, tem a sua utilidade, tem a sua necessidade. Temos lá no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 38, Servicinhos, onde ele fala: não menosprezes os servicinhos úteis. Então, por menor que façamos. É aquilo que nós temos condição. É dentro desta questão. O trabalho é assim. Emmanuel também vai falar no Seara dos Médiuns, na lição 21, pequeninos, mas úteis. Então, temos que aprender a ser úteis, a ser servos de todos, auxiliar a todos que nos procuram, a todos que nos cercam, dentro dessas características de prover, tanto a nós como ao outro. Porque o bem material Deus nos provê, o espiritual nós temos que desenvolvê-lo, nós temos que progredir, nós temos essa oportunidade, mas cabe a nós exercer o trabalho do desenvolvimento, da progressividade, do entendimento, do desenvolvimento das faculdades que nós temos aí passíveis de melhorar. Então, dentro dessas questões, tudo tem a sua utilidade. Deus não faz nada inútil. Mesmo que nós não compreendamos, tudo contribui para que o todo se desenvolva, o todo progrida. Toda a criação divina, toda a permissão que ele deu a se criar é útil, é necessária, tem seu valor, e se nós não enxergamos esse valor, é porque ainda não temos lentes suficientes para enxergar além da nossa ignorância. São leis de Deus, leis naturais, que é a lei do progresso, lei do trabalho. Todos nós vamos desenvolver, vamos continuar lutando, vamos continuar progredindo, que a evolução é o nosso fanal. João. Voltaremos ao nosso programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos, após um breve intervalo.
Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz, de número 18 de 2025. Nós estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 3º também, Lei do Trabalho, item número 1, Necessidade do Trabalho. Pergunta 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Márcio. E os espíritos respondem: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Como nós vimos ali com o André, nós falamos na outra questão, tudo que Deus criou trabalha. Tudo é movimento. Tudo é vida. Se parasse, seria a morte. Não é assim? Acreditaríamos que a morte seria um fim. Mas como os espíritos são imortais, nos dizem a doutrina, por esse motivo estão sempre em movimento, em progressão, em trabalho. E cada vez mais consciente de que esse trabalhar vem com essa essência, como traz os espíritos, que tem que ser de utilidade. Vem cada vez maior com a certeza que trabalhar é ser útil. E ser útil, cada vez mais que o espírito evolui, ele vai tendo a certeza de que ser útil é o amar ao próximo, porque o seu trabalho tem que render frutos. É mais altruísta, é diferente do egoísta que trabalha para o benefício próprio e encher o seu paiol para viver na ociosidade. Quando o espírito mais evolui, mais ele tem essa certeza de que trabalhar é ser útil, e ser útil é amar ao próximo. E esse amar é o dever de todos e o caminho para a evolução. Então, quanto mais evoluído, mais certeza ele tem disso. E os mundos mais evoluídos, os espíritos são mais evoluídos ainda, estão cada vez mais nesse patamar. Nesse sentido, como nos traz a doutrina, os corpos dos habitantes dos mundos, cada vez que evoluem, são sempre em relação à evolução desse mesmo mundo. Portanto, os corpos tendem a ser sempre mais leves e mais fluidos, com menor necessidade de trabalho físico e maior uso do intelecto e de suas virtudes, de sua moral. Portanto, o trabalho, as necessidades de trabalho são bem menos pesadas fisicamente. A doutrina espírita nos diz que quanto maior a sua elevação, maior a sua irradiação de pensamento. Nesse sentido, podemos então concluir que ele pode, então, por ser mais elevado, fazer-se sentir pela irradiação do pensamento, fazer sentir-se presente, ou seja, trabalhar mais e em muitos lugares ao mesmo tempo, porque a sua presença é sentida em mais lugares ao mesmo tempo, devido à irradiação do seu pensamento, que ele é um espírito mais evoluído. Não trabalha muito com o corpo.
Parece uma coisa longa, mas só olharmos para nós aqui na evolução da Terra, que já evoluiu de primitivo para nós, que hoje estamos em provas e expiações. Quando o mundo era menos evoluído do que temos hoje, os corpos eram mais pesados, pois os trabalhos exigiam, a necessidade de trabalho exigia uma força física muito maior que a intelectual. À medida que o mundo foi evoluindo aqui em nosso planeta, os corpos foram ficando cada vez menos pesados, não tão leves, menos pesados, e a atividade intelectual foi aumentando, apesar da moral não ter, né, seguido, mas a parte intelectual foi aumentando. Se projetarmos essa evolução que aqui tivemos para tentarmos compreender, então, esses mundos mais avançados, onde o homem já tem maior compreensão e prática de que seu trabalho é para o coletivo, ou seja, ser útil, e o uso da força para sustento de sua elevação material sobre o outro, a fome e a miséria não existem ou são mínimas, entenderemos que as necessidades, que quanto mais o mundo é evoluído, são sempre supridas pelos sentimentos de amor e caridade, e cada vez menos pelo uso da força física. Corpos mais leves, seres mais evoluídos e radiação maior do seu pensamento, de seu amor, de sua virtude. Obrigado, Márcio. Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho, André? E os espíritos responderam: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Não é porque não houve a necessidade do trabalho material que não há necessidade do trabalho de evolução espiritual, de desenvolvimento da inteligência, de desenvolvimento do amor, da caridade, no exercício de doar-se a si mesmo. Lembrando daquela passagem, quando os apóstolos de Jesus brigando, discutindo quem era o maior, quem era o melhor, Jesus falou: o maior será aquele que se fizer servo de todos. Então, aquele que se fizer útil, trabalhar em proveito de todos, da coletividade. Então, muitas vezes, aí, né, esquecidos do mundo, né, esquecidos de tudo, mas com um trabalho maravilhoso para a humanidade, no descobrimento de vacinas, no descobrimento de materiais, de uma série de coisas que nós muitas vezes não imaginamos a utilidade, né? Hoje nós temos os meios digitais, como aqui estamos usando, que sem ele não seria possível esse tipo de trabalho. Há um desenvolvimento de alguém, né, que vai melhorando todas as peças, todos os mecanismos. Então, tudo é muito dinâmico na sociedade, né? Deus, quando criou, nos deu as condições perfeitas para a nossa evolução, que nós possamos usá-las. Se nós não precisamos usar as mãos, usamos o intelecto. Então, nós temos que dar a nossa contribuição, sem pensar se o outro vai entender, se o outro vai nos responder, se o outro vai nos agradecer. Isso pouco importa. O que importa é o que nós fazemos com o nosso tempo, com aquilo que Deus nos propõe, que Ele nos permitiu municiarmos-nos, né, para a execução do nosso progresso. Então, não é porque eu não tenho necessidade de um trabalho braçal que eu não vou doar do meu tempo, doar do meu conhecimento àquele que precisa. É esse entendimento, é essa questão fraterna, é essa questão da caridade, é auxiliar dentro das condições que falta ao outro, já que para mim sobra. Então, se eu não tenho necessidade
dos bens materiais, se nasci em berço de ouro, que eu pague regiamente todos aqueles que trabalham para mim, todos os serviços, de forma correta, sem reclamação, sem questionamento, sem choramingação, porque, na verdade, nada que eu tenho de material é meu, tudo é empréstimo de Deus. Então, como responde? Deus concedeu bens suficientes. É assim que ele entende que você pode progredir, que você pode contribuir com a sociedade. Nós precisamos querer. Nós precisamos ter essa força de vontade para colocarmos-nos à disposição do todo, né, na realização dos bens e do bem maior, sem olhar a quem. Então, não é porque eu não preciso o sustento do dia a dia, sair para buscar o sustento do dia a dia, que eu não posso realizar um trabalho. Meditação no bem é um trabalho. Oração em favor de outro é um trabalho. Dar campos, ensinar alguém a fazer algo, auxiliar quem quer que seja, é trabalho. Toda atividade útil é trabalho. Então, temos que ter essa consciência. Por menor que seja, nós temos que estar sempre nos colocando nas condições de trabalhadores na seara de Jesus, fazendo a maior quantidade de bem que nós pudermos, que nós tivermos em nós para doar ao nosso semelhante. Muito obrigado ao André, ao Márcio, pelos comentários a respeito de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Prosseguindo com o nosso programa Verdade e Luz de número 18 de 2025, quadro Momento Evangélico. No quadro Momento Evangélico, nós utilizamos o livro Fonte Viva. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 178. Título: Reverência e Piedade. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. A dessa lição é de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, e diz assim: Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para lhe agradar, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim
o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Caros amigos, Márcio, André, telespectadores, ouvintes, fazer aqui uma comparação das realizações da natureza com nossa disposição de contribuir com o trabalho do Mestre. Emmanuel nos traz uma mensagem belíssima sobre o modo como devemos nos entregar ao trabalho cristão, pois nele estamos fazendo o que Deus e Jesus esperam de nós. Isto significa que devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. A serenidade, a alegria, a indulgência e misericórdia deve sempre estar conosco, principalmente nos trabalhos coletivos de estudo, de assistência espírita. Se não for assim, estaremos mais atrapalhando do que ajudando, sendo motivo desses sentimentos por parte dos demais. E Emmanuel nos explica o significado da mensagem de Paulo na citação. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Márcio. E Emmanuel aqui ele nos traz, né, exemplos da natureza, como você mesmo estava falando, tudo, né? Porque sabemos que todos os reinos, né, da natureza, eles obedecem a Deus, né? Os desígnios de Deus. E isso nos fica bem claro lá na passagem do Olhai os lírios do campo, quando Jesus fala dos lírios, né? Ele obedece do primeiro ao último dia, mesmo estando no lamaçal, aos desígnios de Deus. Ele obedece, não pela razão que o homem tem e o sentimento que é diferente, né? Mas ele vai pelo instinto, mas ele obedece, ele é resignado a Deus. Me lembrou porque tudo na natureza tem harmonia. Como o homem tem a razão que lhe diferencia, tem a inteligência, ele tem que ir pela obediência à razão. Pela obediência à razão, ele tem que ver que ali é o correto fazer. Como nós estávamos falando antes das lições, trabalhar é ser útil. Quando o homem sentir que o seu dever na natureza é amar, é ser útil, fazer o bem ao próximo, ele vai conseguir fazer isso que Paulo nos está dizendo. Servir a Deus, né? Por obediência e resignação, com reverência ao Pai e piedade para com o próximo. Enquanto ele não sente que trabalhar é ser útil, que ele vai trabalhar no coletivo, com altruísmo, para que a sociedade se forme e todos sejam abrangidos pelas forças de um e do outro, o trabalho de um e do outro, enquanto isso ele não faz, porque ele não quer, ele tem a inteligência, ele deixa de fazer por vontade própria. Quando ele tenta fazer sem esse sentido, como nos diz Emmanuel, em vez de ele levar a alegria, ele leva o sarcasmo. Muitas vezes ele vai dar um auxílio ao próximo com necessidade, como diz Emmanuel, surge uma risada, uma gargalhada, ele faz com desdém. Então ele diz que isso não é necessário. E aí nós lembramos o que a doutrina espírita nos orienta, fazer a caridade no limite de suas forças. Seja em qualquer trabalho que você vai fazer, se você sente que ainda não sabe trabalhar, ser útil, se não tem dentro de si ainda aquela capacidade de servir naquele auxílio, não faça. Faça no limite de suas forças, para que você possa servir realmente com reverência ao Pai, dar o seu máximo e com piedade ao próximo, com verdadeiro sentido, não que o orgulho coloca como se a piedade fosse algo que diminuísse. Não, mas é piedade, é aquele sentimento que te toca para sentir a compaixão com a dor do próximo e auxiliá-lo no limite de suas forças, para que a sua alegria seja um sorriso, para que a sua alegria seja uma palavra de amor ao próximo, para que a sua alegria seja um ouvido para escutar a dor do próximo, para que a sua alegria possa levar um abraço ao próximo, para que a sua alegria possa levar somente a presença que irradia de ti a verdadeira caridade, que está sendo feita no máximo de suas forças, para que aí sim você consiga agir, como diz aqui Emmanuel, né, com reverência à terra, né, que ela cobre de terra, de flor e verdura. Como ele fala que a fonte tem uma cantiga peculiar, porque ela está harmônica com o Criador, porque ela está no limite de suas forças, trabalhando pelo bem, dando o seu máximo para que tudo ocorra em harmonia, para que o seu trabalho
tem utilidade, dentro do limite de suas forças. Então façamos o máximo, no limite de nossas forças, para que levemos a alegria, levemos a paz e o amor, a utilidade, que é o verdadeiro signo do trabalho, como estamos falando até agora, e não levemos o sarcasmo, a hipocrisia, que é peculiar do ser humano. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, o nosso último quadro do programa de hoje, Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 2. O nosso capítulo, Pais e Filhos, e o item, Pais que cedem muito. E foi perguntado a Divaldo. A rotina da família moderna é bem diferente do que era anteriormente. Os pais passam muito tempo longe dos filhos, e quando chegam em casa, muitos sentem-se culpados e acabam por se tornar permissivos com os filhos em função da culpa. Qual a consequência disso na educação? Divaldo Franco responde: a consequência é negativa. Se os pais são levados ao trabalho para obterem maior conforto ou para se realizarem do ponto de vista pessoal, devem conversar com o filho naturalmente e explicar-lhe essa necessidade. Entretanto, precisam reservar um período para a convivência com os filhos, porque o fato de terem assumido a maternidade ou a paternidade exige-lhes um compromisso de responsabilidade, do qual não se pode furtar. Cabe-lhes diminuir a carga horária fora de casa para poder conviver mais com o filho, principalmente no período da infância, que é imperdível e passa muito rapidamente. Essa convivência faz com que nasça entre pais e filhos uma intimidade encantadora além do respeito, que não pode ser negligenciado. A criança tem muita habilidade em entender, aprende desde cedo quais são os seus limites e até onde pode ir. Na hora que extrapola, a simples mudança de semblante do pai ou da mãe é o suficiente para que ela compreenda que fez algo errado. A criança já não sente a necessidade de insistir, por causa do hábito adquirido ao longo da constante correção dos pais, que orientam os seus instintos naturais. Muitas vezes, as mães dizem-me: não consigo lidar com meu filho de 4 anos. E eu lhes respondo: isso acontece porque há 4 anos a senhora não o educa. Não será agora, mediante uma resposta mágica que lhe dê, que irá diminuir as reações dele. Há que fazer todo o exercício de reeducação. Por isso que os pais deveriam ser educados antes para poderem educar. Quando não são educados, o que irão transmitir? Quando estão de bom humor, concordam com quase tudo, mas, quando estão de mau humor, reagem. Daí o dever dos pais de reservar aos filhos o tempo que eles necessitam nos trabalhos escolares, nas conversações, nos desportos, nos passeios. Afinal, têm filhos porque quiseram.
Desse modo, os pais necessitam investir moralmente na educação dos filhos e não somente delegá-la a funcionários, utilizando-se dos recursos financeiros. Caros amigos, nós devemos sempre nos conscientizar que, em relação aos filhos, na nossa opinião, o papel da família na educação é essencial. Ninguém educa igual a família, principalmente pai e mãe. É errado pensar que a educação é papel da escola. O papel da escola é instruir. Portanto, os pais têm a necessidade de dispor de tempo para educar seus filhos, apesar da correria que a vida nos impõe nos dias de hoje. E essa educação deve começar desde o nascimento e se estender à infância e adolescência, porque é o período que é possível fazer isso. E para compensar às vezes a falta de tempo para essa realização, é perigoso aos pais cederem tudo o que os filhos pedem, pois em parte desse período, além da família, o jovem sofre a influência do meio ambiente. E o que seria o meio ambiente? Sexo, drogas e rock and roll. E se a família não estiver atenta a essas influências, se tornam muito grandes na vida dos filhos. Então, irmãos, a família deve estar sempre bem próxima dos filhos. André. Nós compreendemos que hoje a família é diferente, né, do que quando, pelo menos quando eu era criança, né? É uma outra situação. Antigamente, o pai era o provedor, né? É o que saía a trabalhar e a mãe ficava para cuidar da casa, dos filhos, enfim, das questões do lar. Hoje, as necessidades são outras, as dificuldades são outras. E há um risco também dentro dessa busca da melhoria no ambiente do lar, quando muitos tratam isso de uma forma da fuga, né? Fogem do lar, com muitas e muitas horas de trabalho, muitas vezes transferindo a responsabilidade para outrem, né? Para cuidar dos filhos, que não têm o mesmo carinho, a mesma responsabilidade, pois, como nós sabemos, nós assumimos uma programação, nós assumimos uma responsabilidade com esses espíritos que chegam ao nosso lar. E a responsabilidade de orientá-los, de mostrar-lhes um caminho para que a trajetória lhes seja segura. Vão seguir? Aí é outra questão, mas é obrigação nossa orientar e tal. Dentro dessas regras de transferência, muitas vezes tenta-se trocar a falta de tempo com essas permissividades, com bens materiais, conceder a tudo e as solicitações, né? Não querer dizer não, então não educar, deixar para que a criança escolha, a criança aceite, a criança crie, e aí poderemos ter um outro problema no futuro, né? O que importa nesse momento é que quando surgir esse despertar que algo faltou no desenvolvimento desse relacionamento pai, filho, mãe e filhos, que nós assumamos a responsabilidade e tentemos, sim, mesmo depois de adulto, conversar, pontuar, fazer as devidas análises. Então, vai ser tarde? Talvez sim, talvez não. Mais fácil, como o João falou, no começo, em tenra idade, que está propício a te ouvir, a te aceitar, mas se você não esteve presente, não teve condição de fazer naquele momento. Então, no momento futuro, você tem que ter a coragem de tentar explicar, conversar, o porquê foi assim, o porquê foi assado, para a criatura compreender, para aquela criança que agora é um adolescente, um adulto, entender o esforço que cada um dos pais fez para manter aquele ambiente, para manter aquele lar, né? Nós precisamos mesmo analisar as questões se o trabalho externo é realmente essencial para os dois cônjuges, para suprir as necessidades do lar,
ou eles estão transferindo basicamente o que ganha de um lado, gasta-se no outro para alguém olhar o filho, ou é para pagar a escola, é para isso, é para aquilo, e abre-se mão dos cuidados que se deve ter. Hoje nós vemos as questões das mídias sociais, né, o celular, então ninguém está falando que criar filho é fácil, não é, é difícil. E as pessoas, para as crianças se acalmarem, dão celular. Mas será que estão vigiando o que elas estão lendo, o que elas estão ouvindo, o que elas estão vendo? Né? Há necessidade desse cuidado. Né? Não é a ferramenta que é ruim, são as pessoas por trás de algumas ferramentas que cometem crimes, cometem situações que vão nos trazer, se nós não observarmos, se nós não tivermos olhos clínicos ali, de observação, de cuidado com a prole, vão nos trazer consequências, às vezes até nefastas, muito duras, muito tristes no futuro. Então, nós temos que entender que o ideal é claro. Se fosse possível você, um dos cônjuges, estar em casa para cuidar da prole, para estar ali fazendo o meio de campo, seria, ainda acredito, mesmo nos dias de hoje, seria o ideal. Mas se não é possível, não trocar essa falta de tempo com concessões que vão ser perniciosas. Nós precisamos observar, né, todas essas questões e buscar, da melhor maneira possível, voltar ao caminho, entrosar, conversar, dialogar e ajustar para seguirmos e não chorarmos lá no futuro pela nossa falta de atitude. Muito obrigado, André, pelos comentários. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Márcio. Agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, que aqui pensamos, né, em sermos úteis. Vamos buscar o estudo e trazer, todos nós que aqui estamos. Então, obrigado pela oportunidade de ser útil. Obrigado aos colegas de bancada, ao João, André e o Gilberto, lá o anjo da técnica, está na guarda. Obrigado a todos que estão conosco e até uma próxima oportunidade. André. Obrigado a todos, João, Márcio, Gilberto, ao caro amigo ouvinte, ao caro amigo telespectador, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência em estar aqui conosco, nos ouvir. Tentamos, na medida do possível, ser úteis dentro das nossas condições, dentro das nossas competências. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade e até um próximo programa. Gratidão, né, queridos ouvintes, telespectadores, amigos Márcio, André, Gilberto, né? Gratidão sempre a vocês pela companhia, pelo aprendizado. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que com certeza nos ajudam muito nessas oportunidades. Gratidão por tudo. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br.
Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, e também pelo YouTube. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.